Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos num propósito de 40 dias, chamado Derrubando Bloqueios para uma Vida Próspera. Então, os bloqueios nos impedem de receber crescimento, porque a prosperidade está relacionada a crescimento em todas as áreas. E hoje nós chegamos ao dia 40 do nosso propósito, que se chama fidelidade. Nesse dia 40 nós vamos falar a respeito de fidelidade. A fidelidade é uma chave para que você tenha uma vida próspera. Pessoas que são fiéis são pessoas que conseguem receber prosperidade e crescimento sustentável, perene, constante. Porque alguém vai dizer assim: mas eu conheço pessoas que são infiéis e que prosperam. A prosperidade de um infiel nunca é perene. Ela existe só por um tempo, porque aquele que é infiel, ele não consegue manter a confiança nas suas relações e nas alianças que faz. Porque como ela entra nos relacionamentos sendo infiel, ela também recebe como consequência a infidelidade das outras pessoas. Então, aquele que exerce tudo com fidelidade, recebe tudo de forma perene, de forma constante. Então, fidelidade. A fidelidade é a constância nos compromissos assumidos com outrem. Ou é uma qualidade, uma característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou alguma coisa. Aquele que tem lealdade. Fidelidade vem do latim fidelis, que significa confiança e envolve honestidade, envolve aquilo que é verdadeiro. A fidelidade também significa a coerência entre as palavras ditas, as palavras que a pessoa fala, e as suas ações e os seus comportamentos. Existe coerência daquele que é fiel em relação ao que ele fala e o que ele faz. A fidelidade também é uma qualidade de realizar tudo o que uma pessoa assumiu para fazer para o outro. Agora, Deus é fiel por excelência, né? Então, quando nós falamos a respeito de Deus, Deus é fiel em tudo aquilo que ele faz, porque ele promete e ele cumpre todas as promessas que ele faz, porque ele não é homem para mentir e nem é filho do homem para se arrepender. Essa descrição de Deus, Deus apresenta no livro de Números, no capítulo 23, no versículo 19. E Deus, mesmo quando ele permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis, como Paulo escreveu na segunda carta para Timóteo, no capítulo 2, no versículo 13. A leitura bíblica de hoje está em Mateus, capítulo 25, versículo 24 a 28. Nesse texto que nós vamos ler, se refere à parábola dos 10 talentos. Jesus, nos versículos 14 até o 23, conta que um senhor veio aos seus 3 servos e entregou 5 talentos para o primeiro, 2 para o segundo e 1 para o terceiro. E aquele que recebeu 5 talentos, no momento em que o senhor, que veio em um momento em que ninguém esperava, quando veio prestar contas do primeiro, o primeiro disse: aqui estão os 5 talentos e aqui estão outros 5 que ganhei. O segundo disse: aqui estão os 2 talentos que recebi e aqui estão outros 2 que ganhei. E agora nós lemos o versículo 24. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Verso 25. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Verso 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Verso 27. Devias, então,
ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu, com os juros. Verso 28, tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Atenção no versículo 27, que quando o Senhor fala para o mau servo que ele deveria ter dado o dinheiro aos banqueiros, porque quando ele viesse, ele receberia o que era dele com os juros, ele está dizendo assim, se você não tem capacidade de administrar, deveria ter deixado com quem tem, que são os banqueiros. Ou seja, se você não consegue fazer, então você deveria pelo menos procurar ajuda de alguém que consegue realizar e fazer. Mas nem isso você fez. Ou seja, você realmente é muito mau e muito negligente. Essa observação que eu fiz ali do versículo 27 vai ser importante na frente, quando nós falarmos de outras coisas. O desbloqueio da fidelidade. Quando nós falamos de desbloquear a fidelidade, nós estamos dizendo que é necessário que você entenda a relevância da fidelidade. Que você desbloqueie qualquer pensamento de que não vale a pena ser fiel nos dias atuais. Porque tem muitas pessoas que falam, não vale a pena a fidelidade. Então, lendo na tela o primeiro ponto, vivemos em um mundo onde o divórcio aumenta cada vez mais porque as pessoas se casam já pensando que se alguma coisa não for da maneira como esperam, vão divorciar. Ponto 2. Vai-se a um cartório de casamentos para se firmar uma aliança, um pacto, onde as pessoas prometem estar com a outra na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, mas a quebra das alianças pela falta de transbordo, nós falamos de transbordo no dia 5 desse propósito, pela falta de comprometimento, no dia 10 nós falamos disso, de paciência, tratamos disso no dia 11, de clareza, no dia 14, de sabedoria, tratamos disso no dia 15, a falta de domínio próprio, tratamos disso no dia 36, de misericórdia, tratamos no dia 37, de mordomia, tratamos ontem, no dia 39, entre outras coisas, tem gerado esse mal. Então, Deus é a fonte. No dia 7, nós falamos a respeito disso, que Deus é a fonte de todas as coisas e que Ele nos criou a imagem e a semelhança dEle para dominar sobre todas as coisas. Nós falamos sobre isso na autoidentidade, no dia 6 desse propósito. Mas as pessoas não treinam os talentos recebidos. E então escondem o talento, e só aqueles que recebem os talentos e multiplicam eles na sua própria vida, sendo fiéis ao propósito de crescerem como pessoas, que alcançam a verdadeira aliança com Deus e o pacto mais perfeito da prosperidade em todas as áreas da vida. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que tudo aquilo que nós tratamos ao longo desses 40 dias, hoje nós estamos falando a respeito da fidelidade, mas nós falamos a respeito de transbordo, de comprometimento, de paciência, de clareza, a respeito daquilo que nós queremos, de sabedoria, de domínio próprio, de ter misericórdia, de exercer autoridade. Tratamos da autoridade no dia 38, sobre a importância de nós termos o governo da nossa vida, a autoridade daquilo que fazemos. Então nós recebemos talentos de Deus. Quais são os talentos? Todos nós, se aplicarmos aquilo que recebemos de Deus, que é o ar que nós respiramos, a saúde que nós temos, a capacidade de pensar que nós temos, a capacidade de andar que nós desenvolvemos, se nós usarmos esses recursos que nós recebemos de Deus, a gestão do tempo, nós também falamos a respeito do tempo como uma das chaves, né, para a prosperidade, para uma vida próspera. Se nós usarmos o nosso tempo para treinarmos o nosso caráter, para desenvolver a paciência, se usarmos o nosso cérebro para estudar, ler, meditar em provérbios, conversar com pessoas, tem uma outra chave que nós tratamos que é a comunhão, né? Aqui eu não apontei a comunhão, eu não apontei aqui também
outras chaves, mas a comunhão é uma das chaves também. Então, se nós aplicássemos esses talentos que recebemos de Deus para multiplicar essas nossas capacidades, usando o nosso tempo para estudar, para ganhar sabedoria, usando as situações da vida para ter domínio sobre a ira, sobre a inveja, sobre a raiva, para desenvolver a capacidade de perdoar e ter a misericórdia em relação ao próximo, para ter a capacidade de agradecer. No dia 1, nós falamos a respeito da gratidão, do perdão, da intencionalidade, se nós exercêssemos a intencionalidade, que é o ter intenção em tudo que fazemos, a intenção de usar os nossos talentos e desenvolvê-los para sermos pessoas melhores e comprometidas e com força para podermos cumprir os nossos propósitos, nós receberíamos a multiplicação do talento e teríamos a capacidade de honrar os pactos e as alianças e de receber mais prosperidade e crescimento. Mas como a geração atual tem sido uma geração vitimista e mimada, que considera que tem direitos e não tem nenhum dever, que por qualquer razão não tem paciência para nada, não assume compromisso com nada, não quer ler nenhum livro para desenvolver sabedoria, diante das circunstâncias da vida, prefere violência, agressão, ao invés de domínio próprio, ao invés de misericórdia, que se sente no direito de ser servido, mas nunca servir, nunca ser mordomo. Numa geração dessa, que não é fiel ao desenvolvimento dos talentos que recebeu da vida e de Deus, o que resta é apenas a destruição dos relacionamentos, dos contratos, dos casamentos, dos relacionamentos com os filhos, do comprometimento que os pais têm com os filhos. Tem-se visto uma multiplicação de mães que geram os filhos e que são capazes de matar os próprios filhos e de fazerem mal aos próprios filhos para atenderem aos seus interesses particulares de participarem de uma festa, para irem em uma balada, para ficarem com um outro homem. Existem histórias terríveis de pessoas que não desenvolvem os seus talentos e não são fiéis nos seus comprometimentos, e essa falta de fidelidade tem gerado a destruição de muitas pessoas e tem impedido que muitas pessoas vivam uma vida de prosperidade. Então, o desenvolvimento de todas as chaves que foram tratadas nesses 40 dias de propósito, essa última chave é a fidelidade. Seja fiel a Deus. Seja fiel em ter um desenvolvimento próprio e pessoal em relação a Deus e em relação à sua própria vida, em relação ao compromisso com as pessoas. Porque a chave da fidelidade, ser fiel com o que é correto, com o que é honesto, com o que é verdadeiro, com o que é bom, vai fazer com que você consiga muita prosperidade. Tarefa para ter fidelidade. Reflita. Você tem sido fiel a Deus? Leal ao compromisso de ser uma pessoa que transborda, que sabe qual é a sua identidade, de que você é a imagem e semelhança de Deus, que tem paciência, que tem clareza nos seus objetivos? Já sentou, pegou um papel, uma caneta para definir o que você quer em cada ramo e área da sua vida? Na sua profissão, na pessoa com quem você quer se casar, no tipo de pai, de mãe que você pretende ser? Tem clareza em relação ao perdão que você precisa dar para as pessoas? Misericórdia para ajudar a resolver situações com seus pais, com sua família? Tem buscado sabedoria, domínio próprio nas situações? Tem se desafiado? Tem tido misericórdia com quem erra com você?
para que você também receba misericórdia, como nós falamos no dia 37 daqui do propósito, e que exerce a mordomia, distribuindo o que você recebeu de Deus e da vida com quem precisa de você? Ponto 2. Escreve as áreas da vida em que você precisa investir no talento que você recebeu de Deus e da vida para colaborar com o crescimento pessoal e das pessoas ao seu redor. Por último, faça esse exercício de anotar o que você precisa melhorar para ser fiel aos seus objetivos e que esses objetivos sejam relacionados ao bem-estar próprio, seu, e também da sociedade em que você vive. Então, esse é o último ponto desse propósito de 40 dias para uma vida próspera. Que você derrote o bloqueio da infidelidade, porque a infidelidade é um bloqueio. Entenda que a fidelidade é a correta chave que você precisa girar para alcançar resultados positivos e prosperidade. A infidelidade é o motivo do bloqueio de muitas situações na vida de muitas pessoas. Deus abençoe. Graças a Deus, amém.